Parque dos Pequenos Perdidos. Havia uma pequena cidade entre colinas, onde o tempo parecia andar devagar demais. Nos anos 1990, era o tipo de lugar onde as pessoas deixavam as portas destrancadas e as crianças brincavam nas ruas até o pôr do sol. Mas havia um ponto do mapa que todos evitavam. Um terreno onde o vento sussurrava como se tivesse lembranças próprias. O velho parque infantil. Ninguém sabia ao certo quando ele havia sido fechado. Diziam que nos anos 70, uma criança desaparecera ali e o lugar fora abandonado desde então. A ferrugem tomou conta do carrossel, o escorregador ficou coberto de musgo e o balanço rangia mesmo quando não havia vento. As mães advertiam os filhos para nunca se aproximarem, e as histórias que circulavam na escola tornaram-se parte da tradição local. O tipo de conto que faz a curiosidade de uma geração inteira crescer junto com o medo. Mas em 1996, 3 crianças decidiram testar o que havia de verdade nas lendas. O grupo era formado por Lívia, Jonas e Mateus, amigos inseparáveis, com bicicletas e uma coleção de fitas VHS com desenhos gravados da TV. Era uma tarde fria de outubro quando atravessaram a cerca quebrada que separava o parque do resto da cidade. O ar tinha um cheiro metálico, como se o ferro enferrujado do carrossel exalasse uma lembrança antiga. O chão estava coberto de folhas secas, mas havia marcas de pegadas pequenas, impossíveis de identificar. Algumas pareciam frescas. O carrossel, embora enferrujado, girava devagar, empurrado por um vento inexistente. E havia uma música. Uma melodia quase imperceptível, infantil, que soava como se viesse de dentro da terra. Lívia foi a primeira a se aproximar. Ela jurou que viu algo refletir na superfície metálica dos cavalos do carrossel. Um brilho dourado, semelhante a olhos. Jonas riu, fingindo coragem, e girou o brinquedo. A estrutura gemeu, lenta, e cada volta pareceu alterar o som ao redor. O ar ficou mais denso, e o céu, antes cinza, adquiriu um tom esverdeado. Mateus, o mais novo, disse que ouviu risadas. Não das que ecoam em festas, mas risadas finas, como o som de brinquedos de corda sendo dados pela última vez. O carrossel parou sozinho, de repente. No centro dele, havia agora algo que nenhum dos 3 lembrava de ter visto antes. Uma lanterna infantil, vermelha, com desenhos de ursos e estrelas. Parecia intacta, como se tivesse sido colocada ali há poucos instantes. Lívia a pegou, curiosa. Quando a acendeu, a chama brilhou azul. A partir desse instante, o parque pareceu ganhar vida. O balanço começou a ranger com força. O escorregador vibrou, fazendo ecoar um som metálico que lembrava uma gargalhada. A caixa de areia tremia levemente, como se algo se movesse por baixo. Jonas gritou para correrem, mas os pés não respondiam. Era como se o chão tivesse se tornado viscoso. As sombras começaram a mudar. Eram mais longas, mais densas. E por um instante, Lívia viu crianças, dezenas delas, sentadas sobre os brinquedos. Não eram sólidas, pareciam feitas de poeira e luz. Cada uma tinha olhos escuros, fundos, e bocas que se moviam sem som. Uma delas balançava devagar, e o rangido se misturava a um sussurro. Mais uma volta. Então tudo se apagou. Quando Lívia abriu os olhos, já era noite. A lanterna ainda estava em sua mão, mas o carrossel havia parado. Jonas e Mateus não estavam mais lá. Apenas as bicicletas deles, encostadas na cerca. Ela correu até a rua, mas ninguém atendeu aos gritos. Voltou para casa suja de terra e lágrimas, dizendo que os amigos tinham sumido. A polícia procurou durante semanas, mas nada foi encontrado, exceto uma pegada infantil impressa na ferrugem do carrossel, como se o metal tivesse sido amassado por dentro. Com o tempo, a história virou mais uma das muitas tragédias abafadas da cidade. O parque foi interditado de novo, desta vez com correntes e placas de aviso. As mães passaram a levar flores ao portão e o nome das crianças desaparecidas foi gravado em uma pequena placa no cemitério local. Mas ninguém percebeu que, às vezes, durante a madrugada, a lanterna de Lívia ainda acendia sozinha. Ela aguardava no quarto, dentro de uma caixa, e dizia ouvir passos pequenos correndo pelo corredor. Anos depois, em 1999, um grupo de adolescentes decidiu reabrir o portão. Diziam que queriam invocar os espíritos das crianças. Gravaram tudo com uma filmadora RAI 8. A fita foi achada tempos depois enterrada na areia do parque. As imagens mostravam o carrossel girando sozinho, e ao fundo, vozes infantis repetindo um nome: Lívia. A gravação terminava com o som de uma risada metálica e um clarão azul. Ninguém nunca encontrou os adolescentes. Hoje, o parque é apenas uma ruína escondida sob a vegetação.
Mas há quem jure que em noites de vento fraco, ainda se ouve o rangido do carrossel e a música antiga ecoando entre as árvores. E, se alguém se aproximar o bastante, pode ver pequenas silhuetas se movendo entre os brinquedos. Sombras de crianças brincando sem parar, presas em um ciclo de voltas infinitas. Dizem que o parque escolhe novos convidados a cada geração. E quando o carrossel gira sozinho, é porque faltou uma criança para completar a roda. A caixa de brinquedos da mamãe. O sótão sempre foi um lugar esquecido, uma espécie de fronteira silenciosa entre o presente e as memórias empoeiradas da casa. O ar ali era denso, quase viscoso, e o tempo parecia se mover com uma lentidão desconfortável. Helena subiu os degraus estreitos com a lanterna do celular tremendo em sua mão pequena. Tinha 7 anos e uma curiosidade insaciável. Herança, diziam da mãe. A casa pertencera à família havia 3 gerações, e ninguém se lembrava exatamente de quando o sótão fora trancado. Havia apenas uma regra: não subir lá em cima. Mas naquela tarde, enquanto a mãe estava no trabalho e o vento fazia o forro ranger, Helena descobriu a chave esquecida dentro de uma gaveta cheia de retalhos e botões antigos. A fechadura gemeu ao girar. Um cheiro agridoce de mofo e madeira úmida escapou, como um suspiro. O feixe de luz revelou móveis cobertos por lençóis amarelados, pilhas de revistas antigas e uma velha penteadeira com um espelho rachado. Mas o que chamou sua atenção foi uma caixa grande, de madeira escura, decorada com entalhes de flores e fitas talhadas nas laterais. Sobre a tampa, letras douradas quase apagadas formavam um nome. Clara. Helena soube imediatamente. Era o nome de sua mãe. Aproximou-se devagar, os dedos trêmulos tocando o relevo frio da madeira. A tampa rangeu quando ela a abriu. Dentro, descansavam bonecas antigas de porcelana, com olhos de vidro que pareciam úmidos sob a luz fraca. Havia também carrinhos de metal, um cavalo de balanço em miniatura, um soldadinho de chumbo com o rosto lascado e, no fundo, um palhaço de lata com uma chave de corda nas costas. O brinquedo estava coberto por uma fina camada de poeira, mas os olhos, pintados de um azul desbotado, pareciam vivos. Helena o ergueu fascinada. A tinta estava descascada em alguns pontos, revelando o metal por baixo. Mesmo assim, o sorriso largo e torto parecia zombar do silêncio. Sem pensar, ela deu corda. O som metálico encheu o sótão. O palhaço começou a mover os braços lentamente, o pescoço girando em estalos curtos. A melodia saiu de uma pequena caixinha dentro dele. Uma canção infantil desafinada, arrastada, com notas quebradas que ecoaram pelo cômodo como se fossem lamentos. Quando a música terminou, o palhaço parou. Helena riu baixinho, mas o ar pareceu mudar. O silêncio seguinte não era natural. O sótão parecia observá-la. As bonecas, imóveis um segundo antes, pareciam ter mudado de posição. Uma delas, de vestido azul, estava agora ligeiramente inclinada para frente, os lábios entreabertos. Helena recuou um passo. O piso rangeu sob seus pés. Sentiu algo frio tocar o tornozelo, uma corda de brinquedo, arrastando-se sozinha. Correu escada abaixo. Naquela noite, quando a mãe voltou, Helena já estava na cama, fingindo dormir. Mas o som ecoava no escuro. Uma música infantil, distante, como se viesse do andar de cima. À meia-noite, Helena acordou com o som da caixinha novamente. A melodia estava mais lenta, distorcida, quase sussurrada. O quarto estava frio, o ar imóvel. No canto algo se movia. As bonecas estavam ali. Não as bonecas que ela possuía, mas aquelas do sótão. As mesmas de porcelana, alinhadas em uma fileira no chão, olhando para a cama. O palhaço de lata estava sentado na escrivaninha, a cabeça pendendo para o lado, como se esperasse algo. Helena não conseguia gritar. Os olhos das bonecas brilhavam no escuro com reflexos pálidos, e então, uma voz rouca infantil ecoou dentro da cabeça dela. Uma voz que não era sua. Clara, venha brincar. A menina encolheu-se sob as cobertas. O nome era o da mãe. Os brinquedos se aproximavam. Os passos eram leves, quase inaudíveis. O som de engrenagens girando, molas tensionadas, pequenas risadas metálicas se misturando à melodia que nunca parava. O palhaço subiu na cama. O sorriso parecia maior agora. As bochechas rachadas revelando o metal escuro por baixo. As mãos frias tocaram o lençol. Helena levantou-se de um salto, correu para o corredor e trancou-se no quarto da mãe. Chorava sem som, o coração disparado. Lá fora, os passos continuavam e algo arranhava a madeira da porta. De repente o som cessou. Amanheceu. A mãe a encontrou dormindo no chão do quarto. Helena tentou contar o que vira, mas as palavras não saíam direito.
A mulher riu, dizendo que era só um pesadelo, até que ouviu o som. Lá do sótão, o mesmo som de caixinha, repetindo a melodia quebrada. A mãe empalideceu. Sem dizer nada, subiu as escadas. Helena a seguiu de longe, observando quando a mãe abriu a caixa e encarou os brinquedos. As mãos dela tremiam. Tocou a borda da madeira e os olhos se encheram de lágrimas. Eles ainda estão aqui, murmurou para si mesma, mas Helena não ouviu. A mãe pegou o palhaço de lata. Por um instante pareceu perdida, como se lembranças antigas se acendessem em sua mente. Então colocou o brinquedo de volta e fechou a tampa. Trancou o sótão, jogou a chave fora. Naquela noite, Helena acordou novamente. A mãe não estava em casa. O relógio marcava 3 da manhã. O som voltou, mas desta vez vinha do quarto dela. A caixa estava lá, ao lado da cama, aberta. Dentro, as bonecas se alinhavam em silêncio, e o palhaço estava de pé, com a chave girando sozinha nas costas. Clara, venha brincar. Helena sentiu o ar ficar pesado. As paredes começaram a pulsar, o quarto se distorcendo. No espelho, o reflexo mostrava uma menina diferente. Cabelos mais curtos, um vestido antigo, o olhar vazio. Não era Helena, era a mãe, quando criança. A figura no espelho sorriu. Atrás dela, sombras pequenas dançavam. Brinquedos, crianças, vultos que se moviam com rigidez de bonecas. O palhaço virou-se para o espelho e apontou. A imagem da menina sorriu e estendeu a mão. Helena gritou, mas o som foi engolido pela música que explodiu novamente. Alta e frenética. Quando a mãe voltou, a casa estava em silêncio. A cama da filha estava vazia. O sótão, trancado por fora, agora estava aberto. Dentro, a caixa de brinquedos exibia mais uma boneca. Nova, de porcelana, com olhos castanhos e cabelos trançados. Vestia o mesmo pijama que Helena usara na noite anterior. E bem ao fundo, o palhaço de lata dançava sozinho, girando sem parar, como se comemorasse o retorno de alguém que nunca deveria ter ido embora. Na manhã seguinte, a mãe se trancou no quarto chorando. Lembrou-se de algo que tentara esquecer. Quando criança, também ouvira aquela canção. Também fora chamada pelo próprio nome. Mas naquela época ela conseguira fugir. Nem todas as crianças tiveram a mesma sorte. No fundo do sótão, sob a poeira e o tempo, dezenas de brinquedos repousavam. Cada um deles tinha o mesmo olhar fixo, vidrado, e em cada um fragmento de infância perdida permanecia vivo, esperando o momento em que alguém, movido pela mesma curiosidade inocente, girasse novamente a corda do palhaço. E o jogo começasse outra vez. A festa da turma invisível. O convite chegou em uma manhã de outubro, dobrado com cuidado e colocado na soleira da porta. O envelope, levemente amassado, com o nome Lucas, escrito em letras curvas e infantis, em tinta azul. Nenhum remetente, nenhum selo. Apenas uma fita vermelha presa na borda, como se alguém o tivesse deixado ali de propósito. Lucas ficou parado diante da porta por alguns segundos, o papel tremendo em suas mãos pequenas. Não recebia convites para festas. Nenhum colega o chamava para brincar. Na escola passava os recreios desenhando sozinho, observando as outras crianças correndo pelo pátio. Abriu o envelope com cuidado. Dentro havia um cartão de papel grosso, decorado com confetes coloridos e desenhos de balões. A caligrafia era a mesma, infantil, mas firme. Você está convidado para a festa da turma invisível. Rua das Acácias, número 13. Dia das Crianças, às 3. Traga seu sorriso. Lucas sorriu. Rua das Acácias ficava a poucas quadras de casa. Perguntou à mãe se podia ir, mas ela olhou para o bilhete com estranheza. Quem te convidou, filho? Não sei, mãe. Mas parece legal. Tem bolo. Ela hesitou. Nunca ouvira falar de nenhuma festa naquela rua. Mesmo assim, não quis frustrá-lo. Prometeu levá-lo e buscá-lo mais tarde. O dia estava cinza quando Lucas chegou ao endereço. A casa era antiga, pintada de amarelo desbotado, com janelas de madeira e um portão de ferro enferrujado. Mas havia balões coloridos presos na entrada, e sons alegres vinham lá de dentro. Risadas, música infantil, o ruído distante de crianças brincando. A mãe o deixou e prometeu voltar às 6. Lucas atravessou o portão. No quintal, uma mesa comprida estava coberta por doces, refrigerantes, cupcakes e um grande bolo de chocolate decorado com glacê azul. Ao redor, brinquedos antigos, carrinhos de lata, cavalinhos de madeira, bonecas de porcelana, pareciam espalhados de propósito. Balões coloridos flutuavam presos a cadeiras e serpentinas pendiam do teto. Tudo parecia perfeito, exceto pelas crianças. Elas estavam paradas observando-o. Vestiam roupas antigas, vestidos de renda, suspensórios, sapatos engraxados.
Eram pálidas, quase translúcidas, com sorrisos largos demais. Oi, disse Lucas, tentando parecer animado. Ninguém respondeu. Ainda assim, todos sorriram ao mesmo tempo. E o som das risadas, antes distantes, agora encheu o salão, embora nenhum deles parecesse abrir a boca. Uma menina de tranças se aproximou e segurou a mão dele. A pele era fria, como se estivesse mergulhada em água gelada. Que bom que você veio, sussurrou ela, embora seus lábios mal se movessem. Estávamos te esperando. Lucas seguiu o grupo até o interior da casa. Os móveis eram antigos, cobertos por poeira, mas a decoração da festa parecia nova. Havia guirlandas, brinquedos espalhados e uma vitrola tocando uma música animada dos anos 50. Ele começou a brincar. Aos poucos, a estranheza foi se dissipando. As outras crianças dançavam com ele, jogavam bola, rodavam peões. Mas havia algo estranho. Os brinquedos pareciam se mover sozinhos. Os peões giravam sem impulso. Os balões pairavam imóveis no ar. E os espelhos refletiam a sala vazia. Sem Lucas, sem ninguém. Quando ele parava para olhar, tudo voltava ao normal. A menina das tranças sempre estava por perto, observando. Você está feliz, Lucas? Perguntou com um tom doce demais. Ele assentiu. Que bom. É importante estar feliz na sua festa. A tarde foi passando, e a luz do sol começou a sumir. No relógio de parede, os ponteiros estavam parados em 3 horas. Ainda assim, as crianças gritavam, Feliz Dia das Crianças, e dançavam sem parar. Quando a música cessou, o silêncio foi quase ensurdecedor. A menina de tranças bateu palmas. Hora do bolo! As crianças se alinharam ao redor da mesa. Lucas sentiu o estômago se revirar. O bolo era o mesmo que ele vira antes, mas agora parecia mais fresco. O glacê azul reluzia sob as luzes fracas. As velas tremulavam, embora não houvesse vento. Ele se aproximou e congelou. O nome escrito no topo do bolo era o dele. Lucas, 10 anos. O coração disparou. Ninguém o conhecia ali. Ninguém sabia sua idade. As crianças batiam palmas, sorrindo largo, os dentes brancos demais. A menina de tranças empurrou a faca em sua direção, com as mãos delicadas cobertas por glacê. Corta o bolo, aniversariante. Lucas recuou. Mas não é o meu aniversário. Ela inclinou a cabeça. Assim, você só esqueceu. As velas queimavam sozinhas. As chamas oscilando em um ritmo estranho, como se respirassem. De repente, sem que ninguém as tocasse, todas se apagaram ao mesmo tempo. O cheiro de fumaça doce preencheu o ar. No escuro, Lucas ouviu passos. Risadas abafadas. Alguém sussurrando seu nome, várias vezes em vozes infantis sobrepostas. As luzes voltaram. As crianças estavam diferentes. Os rostos agora eram pálidos como giz. Os olhos fundos e opacos. A menina das tranças estava parada ao lado do bolo, e de seu pescoço pendia uma fita vermelha. A mesma que estava no envelope do convite. Você é o último, Lucas, disse ela com um sorriso imóvel. Agora todos podemos brincar para sempre. Ele correu para a porta, mas o caminho havia mudado. O salão parecia maior, as janelas sumiram, e o teto se estendia para o alto como uma caverna. Balões estouravam sozinhos, soltando um cheiro de mofo. As bonecas se moviam nas prateleiras, virando o rosto para segui-lo com os olhos rachados. A música recomeçou, lentamente. A vitrola girava sozinha, arranhando o disco antigo. Lucas tropeçou e caiu. Quando olhou para o chão, viu seus reflexos, dezenas deles, em fragmentos de espelho espalhados pelo chão. Em cada reflexo, seu rosto parecia mais pálido, mais vazio. Fica conosco, ecoaram as vozes em coro. Fica na turma invisível. O bolo começou a derreter, o glacê escorrendo como cera quente. As letras com seu nome se desfizeram, e no lugar surgiu uma nova frase, escrita com o que parecia sangue seco. Bem-vindo de volta. Lucas sentiu algo puxar seu tornozelo. Pequenas mãos, frias e rígidas, saíam debaixo da mesa, agarrando-o. Ele gritou, mas o som foi engolido pela música. A menina das tranças aproximou-se lentamente, os olhos vazios brilhando sob a luz das velas que se reacenderam sozinhas. Não precisa ter medo, sussurrou. Agora você nunca mais vai ficar sozinho. Do lado de fora, o céu estava completamente escuro. Quando a mãe de Lucas voltou às 6, a casa parecia abandonada. Os balões estavam murchos, a mesa coberta por poeira e o bolo já endurecido. Chamou o nome do filho, várias vezes. Ninguém respondeu. Na parede da sala, havia um quadro antigo que ela jurava não ter visto antes. Mostrava um grupo de crianças em uma festa, todas vestindo roupas de diferentes épocas. No centro, um menino sorridente segurava um pedaço de bolo. O nome na placa de metal, abaixo do retrato, dizia Festa da Turma Invisível 1957.
O menino do centro tinha o mesmo rosto de Lucas. A mãe deixou a casa em pânico, chamando por ajuda, mas quando voltou acompanhada de vizinhos, a casa número 13 da Rua das Acácias estava vazia. As janelas tapadas por tábuas, o jardim coberto de mato. No chão, junto ao portão, o vento arrastava um papel amarelado, dobrado em 4. Um convite. Você está convidado para a festa da Turma Invisível. Dia das Crianças, às 15. Traga seu sorriso. E bem no rodapé, em letras quase apagadas pelo tempo, uma adição nova aparecia. Lucas confirma a presença.